Informação especializada, influente e confiável. Podcast MIT Technology Review Brasil. Olá, eu sou André Miceli e esse é mais um podcast da MIT Technology Review Brasil, podcast de número 200. Vou começar agradecendo aqui meus amigos Carlos Aros e Rafael Coimbra por dividir esse espaço comigo e também agradecer você que faz parte dessas 200 semanas de conversas, análises, previsões e discussões sobre o mundo da tecnologia, dos negócios e o seu impacto na sociedade. Meus amigos, os robôs estão chegando e essa é uma notícia boa, pelo menos eu acho que sim. Vamos discutir essa história e falar sobre como a união humano-robô pode nos ajudar a alcançar coisas que nenhum humano conseguiria fazer sozinho. Também vou perguntar por aqui quais são os riscos que essa história traz. Antes da gente começar, eu quero dizer que esse podcast é um oferecimento do SAIS, Líder em Analytics, e também convidar você para entrar para nossa comunidade lá em www.mittechreview.com.br/cine. Rafa Coimbra, vou começar falando sobre essa relação humano-robô, essa relação que é complexa e vai ficar ainda mais, especialmente à medida que os robôs começam a ganhar autonomia, ganhar espaço na nossa sociedade. Isso está lá no nosso imaginário, está na ficção científica, faz parte da cultura geral e, normalmente, nessas histórias, o final não é lá muito bom para a parceria humano-robô. Como é que você acha que deve ser o equilíbrio entre a autonomia dos robôs e a supervisão humana para garantir uma coexistência segura, produtiva e diferente daquelas que a gente se acostumou a ver no cinema? Por enquanto tá indo bem, né, André, essa parceria. A gente ainda tem aquele fascínio pelos robozinhos meio humanoides, que você vai lidar ele como se fosse ali um ser humano. Aliás, o Elon Musk, dono da Tesla, ele recentemente apresentou uma nova versão do robô humanoide dele. Para quem tiver interessado, o robô já consegue dobrar roupa, custa R$100 mil, vai estar pronto, segundo ele, em 2025. E tem outros robozinhos, modelos mais caseiros, que a gente vê de vez em quando pipocando por aí, mas o fato é que esse tipo de robô humanoide, que serve ali como um assistente, ele ainda não é realidade. O que a gente realmente avançou muito nos últimos anos, e eu acho que é o importante para a gente comentar aqui, são esses robôs de grande porte, robôs que nos levam, de certa forma, a determinados lugares inóspitos. Por exemplo, hoje existem grandes aparelhos, grandes robôs em que você consegue comandar uma exploração numa mina a quilômetros embaixo da terra, em que, obviamente, isso traria um risco muito grande para um operador de extração ali, e hoje faz-se isso com robô, com câmera, com controle remoto. Toda a indústria de óleo e gás também tem investido muito nessas soluções de gêmeos digitais, de robôs, para que aquelas pessoas que estão embarcadas, que ficam lá ilhadas, literalmente, no meio do oceano, e às vezes têm que fazer trabalhos perigosos, tem mergulhadores para cabear, para conseguir fazer, no caso do pré-sal, toda uma extração complexa. Essas pessoas, eventualmente, em algum momento, não vão mais precisar estar lá. Você pode estar pensando, novamente vem aquela discussão, robô tirando emprego das pessoas. Não, não é isso. Em vez de você ter um operador embarcado a quilômetros de distância, essa pessoa estará em terra, em solo, bem acomodado no ar-condicionado, com um joystick na mão, mas operando remotamente esses robôs. Isso vale, como eu estou falando, para uma embarcação, para uma indústria offshore, mas eventualmente também, se a gente for pensar em mais larga escala, para colonização e de outros planetas. Você consegue operar um robô na Lua, você consegue operar um robô em Marte. É claro que ainda existem limitações, por isso esse controle humano remoto ele ainda é necessário. A máquina é muito burra quando surge uma situação inesperada. Você precisa de ter um humano ali, um adulto na sala para tomar conta quando surge uma situação que a máquina não tá prevendo. Às vezes você consegue resolver, às vezes não.
mas ainda nós precisamos, humanos, operar à distância. Olhando para um outro futuro, aí sim, André, você estava falando da autonomia das máquinas. Existe, obviamente, um movimento, mas ele ainda é incipiente, de uma vez que a gente consiga criar habilidades robóticas capazes de controlarmos essas máquinas à distância, mas também darmos autonomia para que ela decida, aí sim será uma coisa muito revolucionária. Você simplesmente entrega a tarefa para o robô, diz para ele resolver, mas como eu disse, ele tem que estar muito bem preparado para situações inesperadas. Talvez a gente resolva isso com tudo que a gente está trazendo de novidade para esse mundo, seja a inteligência artificial. Recentemente a gente até gravou um podcast falando sobre o uso da inteligência artificial na robótica, mas outros componentes que fazem com que os robôs eles consigam perceber o mundo de uma maneira humana. Então você tem mais sensores, você tem câmeras que conseguem interpretar o ambiente, radares a laser, você tem determinados mecanismos que o robô consegue sentir temperatura, pressão, uma série de variáveis que fazem com que esse robô ele possa caminhar por trechos longínquos sem grande parte o controle humano. Mas quanto mais o humano do outro lado, ainda nesse momento de controle remoto, ele conseguir perceber o que está acontecendo, melhor. Óbvio, a gente pode, estou falando aqui basicamente de indústria, de outras formas de trabalho, mas recentemente, para dar um exemplo bem diferente, teve uma escola em algum país europeu em que eles fizeram o seguinte: crianças que por algum motivo estavam doentes e não conseguiam ir à aula física, aula presencial, eles colocaram 2 robozinhos à disposição desses alunos. Então, o aluno, para não ficar isolado em casa e poder participar da aula, ele comandava remotamente. Era um robozinho simples lá, mas que conseguia caminhar pelo colégio. Tinha um tablet simulando o rosto do aluno. O aluno ficava em casa, então aparecia o rosto dele na escola e ele conseguia enxergar os colegas, ele conseguia acompanhar uma aula como se ele estivesse dentro da sala de aula e, eventualmente, no intervalo, conversar com os colegas. Então, é esse tipo de interação e de comunicação à distância, em função de várias novas tecnologias que surgiram, que começam a dar essa sensação quase que de teletransporte, né? E só para completar, que eu lembrei agora também, tem um prêmio chamado X-Prize, que é do Peter Diamandis, um professor que já me deu aula na Singularity, e ele, de vez em quando, lança desafios. Ele fez um desafio que era para você criar um avatar. Você conseguiria criar um robô que você se sinta trabalhando como se fosse esse robô à distância. Teve um prêmio lá de $10 milhões, uma equipe alemã ganhou. Eles fizeram um avatar extremamente interessante. Você estava plugado numa espécie de um exoesqueleto, com luvas, com sensores, e do outro lado do mundo tinha um robô simulando exatamente os seus movimentos. É claro que ainda é algo muito ostensivo do ponto de vista de parafernália. A pessoa está ali toda plugada para que haja precisão e você consiga abrir a tampa de uma garrafa num outro país com um robô conectado à distância. Você tem que ter um nível de precisão muito grande. E para isso você tem que ter muita coisa ali plugada, luvas, capacetes, sensores. Então eu acho que um grande desafio é a gente simplificar esse tipo de conectividade para que eventualmente eu esteja em casa, sem grandes parafernálias, mas fazendo determinados gestos e me comunicando como se eu tivesse um avatar, um robô num outro local e eventualmente até trabalhando nesse local com uma representação minha física lá, e eu pudesse andar, ouvir, falar. Claro que cheiro, o gosto já são sensações bem mais complexas, mas pelo menos ver, ouvir e caminhar já daria um bom avatar à distância. Carlos Aros, no que diz respeito à ética, essa nossa relação com os robôs vai reproduzir questões que aparecem no nosso dia a dia com a tecnologia, especialmente sobre questões que a gente vem discutindo aqui nesses últimos 3, 4 anos. E aí, junto dessa crescente presença de robôs em nossas vidas, surgem as preocupações éticas, como questões de privacidade, segurança, decisões autônomas, enfim, várias questões. Como a gente vai conseguir equilibrar os benefícios dessa robótica avançada com as preocupações éticas que ela nos traz? São vários aspectos que precisam ser contemplados aí dentro dessa história da robótica, né?
Primeiro que há diferentes aplicações que oferecem maior ou menor grau de autonomia para esse robô lá na ponta. Então, o Rafa deu alguns exemplos de aplicações, falou, por exemplo, sobre a exploração no espaço, né, exploração espacial. A NASA já usa robôs para que eles sejam a linha de frente dessa busca por possibilidades, por alternativas de povoar Marte, por exemplo. São robôs que oferecem a possibilidade de um cientista que está aqui na Terra coletar informações, colecionar dados para que a pesquisa possa acontecer. Se não fossem esses robôs, não haveria essa possibilidade. Do outro lado, a gente tem na medicina uma possibilidade que se abre com as cirurgias robóticas, de que médicos que estão a quilômetros e quilômetros de distância de um paciente consigam promover a operação sem qualquer tipo de intercorrência. A gente avançou em termos de conectividade, a gente conseguiu reduzir a latência, a gente resolveu um sem número de aspectos que inviabilizavam isso e hoje já é possível. Também, no caso da medicina, hoje há inúmeros sensores que podem ser acoplados a diferentes acessórios e objetos para garantir a monitoração de pacientes em diferentes condições. Mas a gente tem também, no limite de tudo isso, algo que foi agora comemorado pelo Elon Musk, que é o sucesso das pesquisas com o tal do chip da Neuralink, que promove ou promete ampliar a possibilidade de interação homem-máquina. No limite, a gente está dizendo que o controle de uma dessas máquinas que a gente descreveu aqui poderia acontecer com base num chip no cérebro. Mas qual a extensão disso? Qual é o impacto disso sobre o ser humano? Não é capaz de medir ainda, a gente não é capaz de identificar isso agora, e tampouco as pesquisas dimensionam a complexidade disso. A gente tem buscado essas respostas nas mais diferentes perguntas, nas mais diferentes linhas de pesquisa que existem a respeito desse tema, e não se tem respostas objetivas. Então, eu poderia ficar aqui o dia inteiro citando exemplos e a gente aprofundando essa relação da proximidade com a tecnologia, que vai nos levar sempre a essa tríade, talvez, né? Primeiro, a robótica como uma extensão do corpo humano, permitindo que ou atividades que são impossíveis ou muito difíceis para seres humanos realizarem sejam feitas, ou para garantir uma condição de sobrevivência para o ser humano. Há o uso dos dados para garantir que essa relação se dê em um alto nível de performance e com máxima precisão. E o terceiro aspecto, que é o que a gente discutiu há um tempo atrás aqui, que é o uso da inteligência artificial aplicada a esses robôs, que ofereceria a perspectiva de automação e colocaria de lado o ser humano. Nos três cenários, a gente tem situações que são bem questionáveis do ponto de vista da experiência do indivíduo, e o quanto isso tira o foco do ser humano em alguns aspectos e faz com que ele, não vou dizer se torne inútil, ele ganha uma nova função, mas em algumas situações, com o passar do tempo, a gente pode suprimir a existência desse indivíduo, porque o robô será capaz de executar tal tarefa. E isso gera um impacto social importantíssimo. Essa é uma questão que vem acompanhada. A gente fala muito sobre inteligência artificial, já promovendo isso. O Fórum Econômico Mundial traz, ano após ano, estudos e reúne estudos a respeito disso. Mas a questão é, a inteligência artificial já vem promovendo isso de alguma maneira e nós não estamos conseguindo, do outro lado, criar mecanismos de compensação. E a gente caminha para que a robótica faça isso. Até os cachorros estão ameaçados. A gente viu agora na CES um cachorro de uma fabricante lá, um robô que simula o cachorro e tal. Até os pets estão ameaçados sob essa perspectiva. Mas o grande ponto é, nós estamos olhando para o indivíduo
e como esses recursos vão ser melhor aproveitados dentro do contexto do ser humano, para algumas aplicações isso é muito, muito, muito claro, muito fácil de a gente perceber. No caso da ciência aqui, quando a gente pensa em criar um robô que consiga nadar e consiga acompanhar cardumes que precisam ser monitorados e que, de outro modo, com a presença de um humano, teriam sua condição natural completamente alterada, impedindo a pesquisa de funcionar como se esperaria dela. Bom, aí nós estamos colocando ele como um aliado. Mas e nas situações em que essa substituição pode eventualmente acontecer? Qual o impacto da diminuição da experiência real humana sobre a formação dos indivíduos no futuro próximo? A gente está tirando o indivíduo da possibilidade de sentir cheiro, de perceber o toque, de conseguir sentir se está quente, se está frio, e estamos substituindo essa experiência por algo que um robô vai entregar. Um robô não é capaz ainda, embora existam várias pesquisas nesse sentido, de oferecer a perspectiva olfativa. Só o ser humano tem isso. O robô ainda não. Mas já há estudos para também promover isso. Então, nesse aspecto, nós estamos tirando o ser humano e fazendo algo muito parecido com o que alguns pesquisadores aqui da USP, em São Paulo, tentaram investigar no Instituto de Psiquiatria há alguns anos, que era a substituição das experiências físicas pelas telas, no caso da formação das crianças que deixavam de jogar futebol na quadra do prédio ou na rua, ou de experimentar atividades que qualquer criança faz no cotidiano do desenvolvimento dela e passar a ficar vidrada num videogame. Ainda hoje, os cientistas não conseguiram dimensionar de maneira profunda as alterações que foram promovidas, mas seguramente houve, porque há uma geração agora que compreende e percebe o mundo de outra forma, que se comunica de uma outra forma. O que nós estamos vendo é que as telas já promoveram isso com uma geração e que talvez os robôs, à medida que passem a ser essa extensão do ser humano e comecem a substituir o ser humano em experiências que ajudam a formar condições para o desenvolvimento do ser humano, pode haver um impacto profundo nessa formação desse indivíduo. E a gente vai moldar um novo ser humano a partir disso. Talvez muito mais próximo dos filmes da Pixar, como um grande folgado que espera que o robô faça tudo. Talvez, ou não, num outro modelo em que o ser humano consegue se reinventar e se perceber numa outra dinâmica nessa relação. Mas a questão do uso dos dados, a questão da segurança envolvendo essa relação, elas estão relacionadas ao papel do indivíduo e o quanto nós, do ponto de vista das relações humanas, do ponto de vista de uma formação psíquica, nós estamos sendo alterados a partir dessa relação. Um pet, um cachorro, oferece uma relação de convivência, uma relação de construção de afeto absolutamente diferente, eu garanto, da relação que se teria ou que se tem com um pet robô. São coisas absolutamente diferentes. E à medida em que a gente passa a substituir isso, a gente tem que entender que novo contexto de afeto, que novo contexto de relacionamento se dá nesse ambiente. Os robôs cumprem esse distanciamento. E é justamente isso que agora começa a ser observado. Com um adendo, a gente já tem, em alguns casos, na Ásia, principalmente no Japão, uma preferência muito grande pela substituição do sexo físico, do contato físico durante a relação sexual, pelo sexo virtual. Isso tem sido verificado em alguns países da Ásia. E os robôs com feições humanas têm ganhado a preferência também como parceiros em relacionamentos. Uma figura moldada com todos os objetos de desejo, com tudo aquilo que estimula o desejo de quem está construindo aquele robô. Há, portanto, aí uma ressignificação do relacionamento, da questão do afeto, do desejo e etc. Tudo isso precisa ser investigado. Um robô não é um ser humano, mas ele interage com um ser humano e há efeitos que precisam ser observados. E se a gente quer, evidentemente, que essa distorção aconteça. Rafa, além dos pets, há uma discussão grande sobre as pessoas no mercado de trabalho. Quem é que vai perder a sua vaga
e a introdução de robôs em diversos setores naturalmente vai mudar a natureza do trabalho, independentemente da quantidade de vagas, do que se realiza no dia a dia, o modelo de trabalho vai mudar. Essa mudança já vem acontecendo nos últimos anos, a tecnologia faz isso acontecer sistematicamente e a gente vai enxergar aqui, vai presenciar uma realocação das funções e dos empregos em geral. Como você vê a automação robótica remodelando o mercado de trabalho e quais são as estratégias que você acha que a gente consegue adotar para lidar com essas mudanças? Bom, eu acho que o primeiro impacto mais significativo é dentro dessa esteira da automação. Então, tudo que puder ser automatizado, na minha avaliação, será automatizado. É tudo uma questão de tempo e tecnologia. Eu acho que os trabalhos mais braçais também tenderão a serem substituídos por robôs. Mas tem um lado também que eu acho... Eu estava ouvindo o Aros falando aqui sobre gerações, né, e sobre o Japão. Existe um outro lado também de oportunidade de criação. Por exemplo, nós sabemos que a população mundial está envelhecendo, sobretudo em países como o Japão. Então existe uma preocupação em quem cuidará dos idosos no Japão. Isso já está rolando. Você não vai ter humano. É uma coisa que não é uma questão nem de tirar emprego. Não tem humano para exercer, por exemplo, a função de cuidador de idoso no Japão. Então, qual é a solução? A solução seria ter idoso. Tem lá uma política de tentar fazer com que as pessoas tenham mais filhos, porque a taxa de fertilidade e natalidade caiu muito nos últimos anos, mas obviamente que levaria-se muito tempo para você formar um cuidador. Essa pessoa precisaria envelhecer para virar cuidador. Não haverá esse tempo. Então, por que não usar um robô, aí sim, um robô humanoide, para fazer esse tipo de serviço? Eu acho que a gente já está nesse... Eu sempre sou desse ponto de vista de que a gente não vai ter uma eliminação em massa de empregos, nem uma criação em massa de empregos. No fim das contas, o que a gente observa historicamente, pode ser que eu quebre a cara e isso mude, mas é uma compensação. Tarefas, eu acho que mais do que profissões, eu acho que no caso da robótica, algumas tarefas vão ser robotizadas, mas outras tarefas vão continuar sendo humanas e mais do que isso, elas vão ser destinadas, vão ser transformadas para habilidades que só humanos conseguem. Então, eu acho que essa combinação vai ser benéfica no saldo geral. Não estou dizendo que vai ser tudo bom, mas eu acho que vai ser benéfica. Então, eu posso pensar em outras alternativas. Eu gosto muito desse conceito que eu abordei há pouco sobre uma avatarização das pessoas. Então, por exemplo, a indústria de turismo, eu poderia... É claro que eu poderia ter uma experiência daqui a algum tempo com realidade virtual, colocar os óculos de realidade virtual e navegar, né? Quero viajar para Paris, vou caminhar por Paris. Eu posso ter uma experiência controlada, porque eu tenho um filme ali que está rodando dentro dos meus óculos de realidade virtual, então vou ter uma sensação de imersão muito grande de estar caminhando realmente em Paris e conhecendo a cidade sem sair do meu sofá, porém não é a mesma coisa que eu estar lá ao vivo, entrar numa cafeteria, conversar com alguém. Como o Aros falou, tem a limitação ali do gosto, eu não vou poder tomar o café, experimentar o café, mas imagina que eu pudesse pegar um robozinho, ou esse robozinho com câmeras muito de alta resolução, o áudio também com ambiente 3D, ou seja, se alguém falar mais da esquerda, eu vou ouvir mais da esquerda e por aí vai. O que está rolando agora, nesse momento em Paris. Imagina que eu tivesse um robozinho lá e ele pudesse me teletransportar para Paris a partir de uma experiência de realidade virtual. Eu acho que isso seria algo talvez interessante. Talvez possa ser um pouco distópico para muitas pessoas, mas não é a mesma coisa. Sim, não é a mesma coisa que a realidade, mas para alguns momentos ou algumas tarefas, se for o caso, eu vou ter uma reunião com alguém. Em vez de eu ter uma reunião com alguém via Zoom, como a gente faz hoje, via Teams, via Google Meet, que é uma telinha 2D, imagina que eu possa me teletransportar a partir de um robô para sentar com uma pessoa numa praça de um lugar ou no escritório real dessa pessoa e eu consiga com isso ter aquela sensação de estar mais próximo dessa pessoa no ambiente que ela vive, no ambiente que ela trabalha. Essa conexão via robô
e avatar e realidade, novas realidades, e eu acho que vai ser alguma coisa bem interessante. Estou sendo bem otimista aqui, não estou pensando lá no 2001, uma Odisseia no Espaço, na revolta dos robôs. Eu acho que essa fusão humano-máquina tenderá a ser algo positivo, inclusive para a geração de novas funções que a gente nem imagina que possam existir ainda. Carlos Aros, sobre impacto ambiental. Tem uma discussão sobre como o uso de robôs em ambientes delicados ali, mais complexos, como acontece com a observação da vida selvagem, que isso pode ajudar. Por outro lado, também levanta questões sobre os impactos negativos da tecnologia nesses ambientes. Você acha que dá para fazer com que o uso de robôs em ambientes naturais seja feito de forma sustentável e responsável? Eu acho que tem espaço para isso, para o desenvolvimento disso, sobretudo se a gente considerar que as aplicações elas têm levado em conta, óbvio, há desvirtuamentos disso tudo, mas se a gente considerar que as aplicações têm levado em conta necessidades muito específicas, né? Então a gente tem aí uma janela de oportunidade, no caso da pesquisa científica, a gente tem a possibilidade de desenvolver soluções com base na robótica que ofereçam um mínimo impacto ambiental com um maior nível de resultado para as pesquisas em andamento. Mas aí tem um ponto, né? Quanto isso custa? Quem está disposto a financiar isso tudo? Muitas vezes projetos como esses demoram alguns anos, 2, 3, 5 anos para serem concluídos. Então, é preciso entender também dentro dessa dinâmica qual a relação custo-benefício para isso tudo. Até hoje, e daquilo que se tem como resultado já de projetos em andamento, é inegável que a melhor solução foi o uso de robôs, né? A MIT Technology Review americana publicou recentemente um artigo que é um trecho de um livro da Daniela Russ, que relata a experiência dela com o desenvolvimento de robôs para colaborar com a pesquisa de baleias. E precisava haver ali uma interação muito mais natural e tal. E ela narra a jornada de evolução tecnológica, o começo com drones e etc, até que fosse possível chegar a um avanço. Talvez não seja o final do caminho esse. Talvez seja o meio do caminho ainda. Muita coisa vai acontecer. Mas é inegável que tem que haver uma preocupação. Primeiro com a alteração do bioma, né? O quanto a gente está mudando comportamentos ali que vão ter um efeito de médio prazo sobre o bioma. E segundo, da responsabilidade dos pesquisadores envolvidos ali no projeto em entender qual é o limite, de novo, entre aquela equação, onde o humano se faz necessário, onde o robô é perfeitamente aplicável para que essas coisas coexistam. E tem um outro aspecto, que é o aspecto do desenvolvimento de materiais, a busca por materiais que se inspiram no meio ambiente para conseguirem se adaptar melhor. Então, uma determinada estrutura que se assemelha à estrutura de um peixe e ao movimento da cauda de um peixe para promover determinado tipo de movimentação, ou que busca numa planta XYZ uma determinada característica que poderia ser aplicada. Então, o desenvolvimento de materiais também passa a ser potencializado aí, e a gente tem diferentes modelos, diferentes aplicações na robótica também em função disso. Mas eu tenho a sensação, André, de que há uma janela de oportunidade muito boa aqui, para que iniciativas sustentáveis, e entendendo sustentabilidade aqui como um conceito muito amplo, consigam ser desenvolvidas e com bons resultados sociais, econômicos e ambientais. O que mais você precisa saber? É isso, hora de virar a chave, Rafa Coimbra, no que você vai ficar de olho essa semana. André, tô de olho em novos atores
da inteligência artificial. A gente vem acompanhando aí, obviamente, no último ano, principalmente, a batalha entre, principalmente, OpenAI e Google, mas agora a gente tem um competidor de peso, que é a Anthropic, que é uma empresa que tem investido muito em inteligência artificial, está inclusive recebendo aporte financeiro da Amazon. A Amazon já colocou 4 bilhões de dólares na Anthropic, e essa empresa acabou de anunciar um novo modelo de inteligência artificial, o Claude 3, que, segundo a empresa, é o modelo mais rápido e econômico do mercado, capaz de fazer uma série de atividades que essas outras ferramentas que a gente já conhece fazem, só que num tempo muito menor. Eles fala lá, você coloca lá um documento gigantesco e em 3 segundos você tem uma resposta muito melhor do que os concorrentes. Apresentaram, obviamente, ali aqueles benchmarks, que é algo muito comum na indústria da tecnologia, né? Os gráficos comparativos para mostrar que eles são superiores aos concorrentes. Fato é que ainda não se popularizaram como essas outras ferramentas, como o ChatGPT e o Gemini do Google, mas estão chegando aí, fazendo barulho, dizendo que, inclusive, já superaram esses concorrentes. Eles treinaram esse novo modelo na base da Amazon, na AWS, né, na parte de computação em nuvem da Amazon. Então, é um concorrente que a gente vai, com certeza, começar a ouvir muito em breve como um gigante que pode mexer no tabuleiro. O outro gigante, que também tem muita expectativa, é a própria Apple. O Tim Cook, recentemente, ele, ao falar lá para os acionistas, ele deu algumas declarações dizendo que a empresa está investindo muito em inteligência artificial. Não deu detalhes, então tem todo um mistério por trás disso. E a expectativa é de que ainda esse ano, ou na próxima versão do sistema operacional da Apple, ou mais provavelmente ainda ali por setembro, quando a empresa lança o novo iPhone, a gente também tem alguma novidade em relação à inteligência artificial na Apple. Então são 2 gigantes, um conhecido, a Apple é a empresa mais valiosa do mundo tecnológica, ali junto com a Microsoft, a gente conhece a Apple, então há uma expectativa, mas a Anthropic, que chegou aí correndo por fora, já tá mostrando ao que veio, inclusive se determinando líder de mercado. Acompanhemos essa nova guerra 2024 da IA. E você, Carlos Aros, de olho em quê? Vamos acompanhar a trajetória da Lei de Mercados Digitais, André. Entrou em vigor essa regulamentação na União Europeia, fez bastante barulho, porque muita gente, como é de se esperar, não ficou feliz com esse modelo estabelecido pela União Europeia, que trata da atividade das Big Techs, do seu ponto de vista concorrencial, uma definição ali para controlar as movimentações de algumas empresas como Apple, Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft e outros, né? Há, portanto, uma definição de que, a partir desta lei, a União Europeia pode estabelecer monitoramento, estabelecer uma regulação muito específica para plataformas que têm mais de 45 milhões de usuários e que operam no bloco. Se houver descumprimento de regras que estão colocadas ali, eu vou citar algumas delas, tem multas que podem chegar até 10% do faturamento anual global da empresa. Ou seja, é realmente uma arma apontada para essas empresas dizendo: cumpram as regras, queridos. E a União Europeia estabeleceu que qualquer tipo de movimentação envolvendo fusão, envolvendo aquisição, precisa ser notificada, que os usuários precisam ter, os usuários europeus, mais opções de navegadores e mecanismos de busca, ou seja, o monopólio não vai ser estimulado ou aceito, que deva existir em breve a possibilidade de intercâmbio, ou seja, eu mando mensagem do WhatsApp para ser recebida para o Telegram, por exemplo, e fazer com que, dentro de um processo de transparência e de auditoria, essas empresas ofereçam informações técnicas para o regulador. E esses relatórios vão ser analisados para decidir se aquilo que foi colocado como limitação está sendo cumprido, está sendo respeitado. A União Europeia jogando duro, ombro a ombro, com as Big Techs em várias frentes. E agora, na questão concorrencial. A lei entrou em vigor nessa semana que passou e a gente começa a ver os primeiros movimentos já dentro em breve. É isso, meus amigos. Antes de ir,
Quero lembrar que esse podcast é um oferecimento do SAIS. Rafael Coimbra, até a semana que vem. Abraço, André Aros, e a todos que nos ouvem. Esse é um dia muito feliz, né? Muito orgulho. A gente está aqui celebrando o episódio número 200. Passou rápido, foi intenso, e que venham outros 200. Até semana que vem. Carlos Aros, até a semana que vem. Até a semana que vem, André Miceli e Rafael Coimbra. Chegamos ao número 200, que venham os próximos, e a gente só pode agradecer a paciência de quem nos ouve semanalmente aqui e acompanha as nossas análises, a nossa leitura, nossa interpretação do que acontece neste mundão. E a gente está confiante, porque o feedback é sempre muito positivo, de que está no caminho certo, e é por isso que a gente vai perseguir, a gente vai persistir, André Miceli, e por isso semana que vem a gente está de volta. Um abraço. É isso, semana que vem e na outra, e os próximos centenas de podcasts também, a gente vai estar por aqui para falar sobre tecnologia, negócios e sociedade. Um grande abraço para você que nos ouve. Tchau, tchau. Você ouviu o podcast MIT Technology Review Brasil, apresentado por Tech Institute.